Vamos... Mas é isso. Vamos abrir a escritura em Levítico, capítulo 11. Capítulo 11. Vamos ler só o versículo 45, só para a gente voltar. Eu vou fazer uma recapitulação, porque alguns irmãos não estavam no dia que iniciamos o estudo. Aí vamos fazer uma recapitulação rápida. Vou só passar rapidamente nos temas e depois nós damos continuidade a partir do ponto 6. Levítico 11, versículo 45. Vamos ler juntos? Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de aprender mais do Senhor. Estamos, neste instante, buscando do Senhor a instrução, porque sabemos que só o Senhor pode nos ensinar a tua palavra. Nós queremos aprender mais de ti. Ilumina nossa mente, dá-nos clareza de ideias e dá-nos que, ao meditarmos na tua palavra, sejamos edificados pelo Senhor. Que o teu Santo Espírito aplique em nosso coração. Faz isto por misericórdia, porque pedimos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema é esse, santificação, porque buscar esse alvo. Esta é a parte 2. Nós iniciamos falando que daríamos 10 pontos sobre por que buscar esse alvo. E aí, varrendo a Escritura sobre a santificação, falamos sobre cada um dos pontos. O primeiro deles é porque Deus é santo. Por que buscar a santificação? Porque Deus é santo. E Deus, quando falamos isso, apontamos para o detalhe de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E Deus nos criou para sermos santos, para refletir, e é um dos aspectos da imagem de Deus em nós, é a santidade. A queda faz com que isso seja quebrado, mas nós vamos falar mais à frente sobre Cristo. Mas o ponto é, Deus é santo, e o nosso relacionamento com Ele é imprescindível, para o nosso relacionamento com Ele, imprescindível a santidade. Esse foi o primeiro aspecto que nós destacamos. Trouxemos uma citação do Spru, mas vamos mais à frente. Teve uma citação que eu acabei não citando, eu vou fazer a leitura, mas no ponto 5. Segundo aspecto, somos livres, e aí nós colocamos no texto, o Senhor diz, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Um dos motivos que esse texto vai mostrar, pelo qual nós devemos buscar a santidade, é porque nós somos livres. E é interessante, falando desse aspecto, que você pode perceber que alguém que se afasta do Evangelho e foge da santidade, começa a frequentar farras, uma vida desregrada, imoral, ele vai dizer que, na verdade, agora ele é livre. Agora eu sou livre, eu estava preso. E, nesta perspectiva, a Escritura vai mostrar que, de fato, o ímpio age assim. E aí citamos o Salmo 2. No Salmo 2, você deve se recordar que ele fala assim, olha, rompamos e sacudamos os laços, rompamos essas algemas. Isso o ímpio fala diante do Messias, do reinado do Messias. É a ideia de que, diante das leis de Deus, os ímpios gemem e pensam que ela é algema e prisão. De fato, ele age assim. Mas o servo de Deus, diante da lei de Deus, é o inverso. Ele é libertado e ele, livre do pecado, ele agora age com a lei de Deus, não como se fosse algemas, mas ele percebe, eu fui libertado para dizer não. Eu recordo, falando disso, uma vez, eu aprendi isso, eu não lembro de quem, você já deve ter escutado, talvez,
é um ponto de contato de evangelização. Eu estava, numa ocasião, num voo, e a pessoa puxou a conversa, e a gente foi conversando no voo, e ela falou assim, olha, mas esse negócio de ser crente, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso fazer isso. É muita... Não usou esse termo, mas foi similar. É muita prisão, é muita limitação, você é muito enquadrado. E aí eu fiz, olha, eu não acho que é assim, não. Olhou assim a pessoa, olha, quem me impede de ir para uma farra? Quem é que me impede? A igreja vai me amarra lá e me impede? Quem me impede de usar uma droga, de beber, de trair? Quem é que me segura assim? Tem alguém assim me vigiando? Olha, você agora não pode fazer isso. Tem alguém que me segura? Não. Agora eu digo para você, o que é que você mais gosta de fazer? Gosto de fazer isso. Pare de fumar. A partir de agora, faça assim, olha, a partir de hoje eu não vou mais frequentar esse ambiente assim. Aí fui conduzindo e dizer assim, quem é livre aqui? Quem é o escravo aqui? Perceba a diferença. Eu posso dizer não. Veja que impressionante, nós somos livres para dizer não ao pecado. A liberdade, Paulo fala sobre isso, não use da liberdade para usar como libertinagem. Essa não é a atitude do eleito de Deus. Mas o servo de Deus, ele de fato é livre, nós somos livres. Mas nós somos livres principalmente, aliás, essencialmente, somos livres para dizer não ao pecado e para seguir a Cristo. Nós temos a liberdade de seguir a Cristo e nós não temos mais nós temos agora o querer. Nós temos o querer buscar a Deus. E com o Espírito atuando em nós, nós temos o poder também, nós podemos seguir a Deus. Nós ainda pecamos, nós ainda estamos na presença, o pecado habita em nós ainda, mas nós somos livres, nós não somos mais escravos do pecado. E esta liberdade é para você dizer não ao pecado, para você buscar a vida de santidade. Esse foi o segundo ponto que nós enfatizamos. Terceiro ponto, e aí está ligado com o primeiro, nós somos imagem de Deus. Efésios 4 fala, revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. A doutrina da imagem de Deus é belíssima. Em outro momento nós podemos trazer uma escola dominical só sobre esse tema. Mas há uma citação, eu não me recordo se é João Calvino, que ele diz assim que a imagem de Deus no nosso semelhante, mesmo no homem caído, é digno de que eu dê a ele todas as minhas posses. Isso quando ele fala sobre mordomia cristã, sobre ajudar o próximo, financeiramente até. Ele fala assim, olha, a imagem de Deus no próximo o torna digno que eu lhe devote todos os meus bens. Dito isso, a gente não pode perder a beleza que há na restauração da imagem de Deus em nós. Nós somos imagem de Deus restaurada para refletir a santidade de Deus. Deu vontade de adiantar um ponto mais à frente, mas eu vou segurar um pouquinho. Mas pense no seguinte, pense como a imagem de Deus em você impacta o seu trabalho. Como a sua santidade incomoda no seu trabalho, seja para o bem, seja para o mal. Seja para dizer assim, rapaz, olha, eu vou procurar o irmão fulano, eu vou pedir conselho a ele, porque ele é diferente. Eu peço conselho a esse pessoal aqui, o pessoal. Pense assim, pense alguém com crise no casamento, no seu trabalho, e a quem ele procura. Olha, se ele não te procura, pode ser que
haja motivos injustos por ele não te procurar, mas era para ele te procurar. Porque algo de diferente em você precisa chamar a atenção de fato no trabalho, seja para o bem ou para o mal. O mal que eu falo aqui é para perseguição por causa do nome de Cristo mesmo. Porque você reflete a imagem de Cristo. Eu vou guarde esse aspecto aqui, que mais à frente eu vou trazê-lo de volta. A imagem de Deus. Essa foi uma citação de Berkhoff, que a santificação é uma obra moral ou recriadora, mudando a natureza interior do homem. Isso porque o homem foi, de fato, já regenerado, e a santificação vai trazer esse aspecto como de recriação à imagem de Deus. Quarto, eu citei o aspecto das promessas divinas, e tem vários aspectos em relação às promessas. Há promessas da parte de Deus para a vida de santidade? Isso aqui é uma pergunta. Vocês lembram de alguma promessa assim? A santidade envolve todas as áreas, mas tem alguma promessa que os irmãos lembram? Senão eu vou fazer aquela de Daniel, tem que o Nabucodonosor, tem que ver o que eu estou na minha mente. Pode falar, irmãos, um de cada vez. Todo mundo querendo falar aí assim. Como? Ninguém verá a Deus. Promessa de ver a Deus. Que mais? Isso, um de cada vez, vamos lá. Vocês estão com medo de falar assim, teologia da prosperidade, eu fico com medo de falar e... Não, pode falar sem medo. Só mais uma, pelo menos. John Noble está ali assim, ó, querendo falar. Bora, meu filho, solta. Vou dar só mais uma, então. Honre os pais. Qual é a promessa de honre os pais? Longevidade. Não quer morrer cedo, não? Está com medo de morrer? Honre seus pais, honre as autoridades. Santidade. Faz parte do processo de santificação. Honre seus presbíteros, honre seus diáconos, honre seus pastores, honre os seus líderes. Honre seus pais. Aí o que é honrar? Essa é mais fácil, né? O que é honrar? Obedecer. O que mais? Respeitar. O que mais? Se sujeitar. O que mais? Tem um ponto aqui que eu acho que ninguém vai falar. O que mais? Cuidar. O que mais? Amar. O que mais? Mais 3 chances. Eu acho que vou botar assim, valendo um livro. Aí. Sabe o quê? Bancar financeiramente. Onde é que está na Bíblia isso? Agora não vale livro não, só vale um livreto agora. Onde é que está na Bíblia isso? Que honrar é bancar financeiramente. Não. Olha, foi assim, ó, foi no assunto, mas não... Está quase lá, viu? O tema da conversa era este. A dica. Samara não vale, que ela já ouviu isso. O silver tape aí, ó. Sabe onde? Jesus Cristo chega e fala para os fariseus, olha, vocês invalidam a lei de Deus de honrar os pais, fazendo o quê? Dizendo que tudo o que eles tinham era corbã, oferta ao Senhor. O que é que os fariseus faziam? Olha, pai e mãe, eu não vou dar dinheiro para vocês, não. Vocês estão precisando, mas tudo que eu tenho, na verdade, é dedicado a Deus. Olha que lindo. E invalidavam a obrigação de honrar os pais. Como era a obrigação que Jesus falou? Bancando financeiramente. Aí eu vou dar um detalhe. Você tem um pai e mãe precisando financeiramente, e você deixa ele passar necessidade, podendo ajudar financeiramente? Olha, meu filho, você vai morrer cedo. É a palavra que eu digo para você. Honra os pais. Longevidade, promessa de longevidade. Mas outro aspecto que eu trouxe aqui, na outra semana, eu trouxe esse aspecto hoje. Outro aspecto aqui que eu citei nesse texto foi
Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. As maravilhas seriam feitas. Deus já prometeu, amanhã Deus vai fazer maravilhas. Mas há um aspecto de que a santificação, como lente para que você vislumbre as promessas de Deus. Às vezes você recebe de fato dádivas de Deus prometidas que Ele dá ao seu povo eleito e você ainda vive com o coração ingrato, sem perceber, sem vislumbrar a boa mão do Senhor. Quer ver um exemplo bem simplório disso? Às vezes nós chegamos em casa e chegamos no mercado com as compras do mês. E dificilmente a gente para orar em família para agradecer aquelas compras do mês. Dificilmente. Eu tenho uma recordação boa disso, e se deu no momento em que passamos por muitas dificuldades com meus pais, financeiras, e aí chegava em casa com as compras, porque de fato era muito penoso, e aí a gente percebia o cuidado de Deus. E aí a gente sentava e agradecia as compras do mês. Hoje eu não faço isso regularmente. Por quê? Porque certamente nós caímos numa rotina de não vislumbrar de um Deus que promete cuidar e cuida. Mas certamente, quanto mais nos aproximamos de Deus em santidade, nós vamos conseguir vislumbrar o cuidado de Deus, cumprindo aquilo que Ele sempre promete, dia após dia. Santidade. Quinto aspecto e último que a gente destacou foi a presença de Deus, o Deus conosco. E aí nós falamos de um texto estranho na Escritura, um texto que geralmente passamos desapercebidos, eu inclusive já passei várias vezes e não notei esse texto. E é um texto que fala que, olha, dentre as tuas armas, esse pedaço de madeira aí, essa imagem, porque a ideia era, você vai ter que ter um pedaço de madeira para andar entre as suas armas, para você cavar e enterrar as suas fezes. Aí o versículo fala assim, você lê ele na igreja, é estranho ouvir, né? Um porrete para enterrar. E aí ele vai dizer assim, olha, quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo te cobrirás o que defecaste. Porquanto, aí vem o porquê. Porque o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te livrar e te entregar, e para entregar-te os teus inimigos. Olha promessas aí, o texto anterior. Deus está prometendo que vai cuidar de você, que vai proteger, mas eu tenho um pré-requisito, é a palavra de Deus, santidade. E o aspecto de santidade aí é higiene. Higiene pessoal. A motivação da nossa higiene pessoal não pode ser idólatra. Esse é o aspecto. Porque, às vezes, a nossa higiene é por vaidade, não no sentido... vou dar um exemplo aqui. Lá em Provérbios, quando fala de vaidade, às vezes a gente pensa assim, não, isso é vaidade, agora eu não posso. Agora, mulher não pode mais usar brinco, algumas seitas fazem isso, e algumas igrejas até, co-irmãs, se equivocam nesses aspectos. Vaidade, ali em Provérbios e Eclesiastes, geralmente tem relação com vapor. Algo que é rápido, passageiro. Não é que é inútil, é que é passageiro. Atente-se. Não se apegue àquilo que é passageiro. E a nossa motivação de buscar santidade, limpeza, higiene, por que é que você sai de casa e escova os dentes? É simplesmente para que as pessoas não percebam que eu estou com um mau hálito. Por que é que eu passo perfume? É para que as pessoas me sintam cheiroso. Não pode ser esta a sua motivação final. Isso é secundário.
A motivação principal de você ter asseio é Deus habita em nosso meio. Isso foi dito a Israel: vocês precisam ser um povo altamente higiênico, porque isso é santidade. Porque Deus é santo. Você quer ver uma coisa? Quando você convida um amigo para a sua casa, eu não estou falando daquele que já compartilha da sua bagunça, da minha também, por exemplo. Estou falando de algum amigo, você conheceu alguém, ou seu, olha, arruma a casa porque vem fulano aí. Veja se não é assim. Se alguém muito da casa, você, não liga para bagunça não, viu? A gente já fala logo. Se é alguém mais importante aos nossos olhos, eu convidei, meu patrão vem aqui em casa conversar comigo para uma reunião. O que é que a gente faz? Arruma tudo. Geralmente é assim. Se disser assim, olha, vai vir alguém mais importante aos nossos olhos, alguém mais... vai vir o prefeito. Dificilmente o prefeito vai na sua casa, mas leve essa ilustração. Você vai arrumar mais ainda. Agora pense, Deus habita em nosso meio. E eu vivo de qualquer jeito. Higiene nenhuma. Israel era altamente conhecido entre os povos como um povo muito higiênico. Era um povo que, olha, eles não lavam as mãos para comer, que absurdo! Era isso. Os fariseus já estavam com a visão idólatra de mostrar os seus feitos. Mas a motivação bíblica era a presença de Deus no meio do seu povo. Eu ressaltei na última semana e vou falar de novo. Não estou falando aqui de quem tem problemas estomacais, por exemplo, que gera mau hálito. Tem pessoas com problemas mesmo, que não tem desodorante que segure. São pessoas que têm dificuldades com isso. Eu tinha um colega que precisou fazer cirurgia nas glândulas. Tinha um problema sério com isso. Tem problema que é problema. Por que eu estou falando isso? Para você também pôr o pé no freio antes de julgar. Cuidado. Você não sabe qual é o problema da pessoa. Agora, de fato, se você sabe que é desleixo, aí você usa Gálatas 6:1. Irmãos, se algum de vós for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Tem um hino que a gente canta, com simpatia olhando os erros de um irmão. Esse hino é baseado em Gálatas 6:1. Não é simpatia dizendo, está pecando. Não. A ideia ali é compaixão, brandura. Olhe com amor os erros do seu irmão. Então, esses são os aspectos sobre a presença de Deus. Essa citação que eu acho que eu não li na última, quando eu dei a primeira parte do estudo, Calvino falando sobre a presença de Deus. Né? Daí aquele temor e assombro com o qual, como as Escrituras invariavelmente revelam, homens santos foram atingidos e dominados sempre que contemplaram a presença de Deus. Os homens só ficam, de fato, tocados e impressionados com a convicção de sua insignificância quando se comparam com a majestade de Deus. Quando você tiver consciência da presença de Deus, você vai ter noção da sua insignificância. E isso vai, de fato, te chocar, a ponto dos servos de Deus, diante da presença de Deus, caírem no chão. O que é que Isaías fez diante da presença de Deus? Ai de mim, homem de lábios impuros, e sendo considerado o homem mais puro de Israel. Homem de lábios impuros. Era o reconhecimento dele diante da santidade de Deus. Por que buscar este alvo da santificação? Deus habita em nosso meio. Lembre daquele termo usado em latim, coram Deo, diante de Deus. Nós vivemos diante de Deus em todo o tempo. Nós estamos diante de Deus. O terceiro mandamento diz assim, acho que vou fazer um exercício. Qual é o terceiro mandamento?
Pode falar. Um de cada vez. Exercício, irmãos. Bom exercício. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós vamos fazer uma prática interessante. Essa me deu a ideia. Nós vamos tentar, como escola dominical de adultos, decorar os 10 mandamentos este ano. Vamos tentar fazer esse exercício, tá bom? Então, o de hoje é o terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como é que não toma o nome do Senhor teu Deus em vão? Como é que não toma o nome do Senhor em vão? É uma pergunta para os irmãos. Pode responder. Dá um exemplo aí. Um exemplo de como eu tomo o nome de Deus em vão. Como? Falar, meu Deus, para qualquer coisa. Coisas... brincadeirinhas com o nome de Deus. O que mais? Vamos lá? O que mais? Rapaz, foi igual Nabucodonosor agora. Eu tive o sonho e você, Daniel... A ideia é exatamente essa que eu quero trazer. Nós carregamos a imagem de Deus. E tem um texto, eu estava tentando procurar aqui, é na lei. Eu lembro que, se eu não me engano, é na bênção araônica, quando ele fala assim, e assim dirás aos filhos de Israel, e assim eles levarão o meu nome. O texto fala mais ou menos isso. Opa! Nós carregamos o nome de Deus por onde andamos. A ideia ali é esta. Vocês vão abençoar com a bênção, e eles vão carregar o nome de Deus por onde eles andarem. Então, o que eles fizerem que não seja vida de santidade, eles estão levando, tomando o nome do Senhor em vão. Quer ver uma prova disso? Olha o crente ali. Ele não disse que é de Jesus, não sei o quê. Vou dar um exemplo assim. Tem alguns... É mais de um, mas tem um específico, jogador que põe o nome assim, 100% Jesus. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Número 627. Vale a pena abrir. Abra esse texto, por favor. Eu vou ler antes, a partir do 22. Eu vou pedir ao homem que achou aqui. Número 6, 22. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel. E lhes dizer: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Obrigado. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Olha que interessante. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. A ideia de você estar diante de Deus em todo o tempo. E assim, vocês vão colocar o meu nome sobre os filhos de Israel. E os filhos de Israel, ó, por onde eles andarem, eles carregam o nome de quem? Do Deus da aliança. Pare para pensar nisso. Você e eu carregamos o nome do Deus da aliança por onde nós vamos. Tudo o que fazemos, contrário à santidade de Deus e deste nome, tem relação com desonrar ou tomar o nome do Senhor Deus em vão. Não é só falar. Isso ainda faz cumprir uma promessa que Deus fez lá, Abraão, por meio de ti, todas as nações serão abençoadas. A descendência de Abraão. A gente anda, a gente vê a presença de Deus, onde Deus está,
Exatamente, exatamente. Porque nós carregamos o nome do Senhor. A ideia é assim, o fato de sermos filhos de Abraão pela fé já nos identifica com o Deus de Abraão. O que nós fazemos e vivemos em qualquer aspecto tem relação com a quebra do terceiro mandamento, que é tomar o nome do Senhor Deus em vão. Nós vivemos diante de Deus em todo instante, Deus conosco. O sexto aspecto, que é o que eu já inicio hoje, tem relação com a verdadeira humanidade. O texto que eu trago é o de Efésios, deixa eu ver se... E eu vou destacar só o trecho, Efésios 4, de 10 a 14, o trecho que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E conhecer na Escritura, lembre-se que conhecer é relacionar-se. Lembre, por exemplo, que o verbo conhecer é usado, por exemplo, para a intimidade entre o casal. E não a conheceu, lembra de José, e não a conheceu Maria enquanto ela não deu à luz. Porque conhecer é relacionamento. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que é que eu destaco nesse ponto? Por que buscar a santidade? Porque em Cristo nós, eu vou usar o termo, descobrimos, no sentido de que, melhor dizer, Deus nos revelou o sentido da verdadeira humanidade. Sabe o que é isso? Existe um modo de ser humano. Vou dar um exemplo talvez melhor. E aí eu falo essa afirmação. Imagine que te dão um carro novo, um carro muito potente. E fala assim, ó, pode sentar aí, ó. Você sabe dirigir, não sabe? Sei, tá bom, pode pegar aí. Entrega esse carro a um piloto profissional. Quem vai tirar mais do carro? É óbvio que é um profissional, que conhece o carro, que sabe os detalhes, sabe o tempo de cada troca de marcha, o modo da aceleração. Ele vai tirar mais do carro. O ponto é como que a queda fez com que o ser humano usasse o seu corpo, a sua vida, do pior modo possível. E ele não vai desfrutar da beleza e profundidade dos aspectos do que é ser homem, imagem de Deus, senão através da restauração em Cristo. Nós que somos restaurados em Cristo, nós podemos desfrutar da verdadeira humanidade como Deus quer. E nós vamos desfrutar de cada aspecto da existência do melhor modo possível. Exemplo, Deus nos deu um aspecto bíblico de masculinidade, e nós tratamos. Aqueles que não vivem a masculinidade bíblica, eles não desfrutam daquilo que Deus tem reservado de alegria, de delícias, de potencial para a masculinidade. Assim também para a feminilidade, e assim para outros aspectos. A cosmovisão cristã vai nos dar o modo de enxergar a vida e de enxergar o homem e de desfrutar da existência em todos os aspectos do melhor modo possível. E o ponto é, Cristo inaugura essa verdadeira humanidade da qual nós podemos desfrutar e buscar chegar na medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que buscar esse padrão de santificação? Por quê? Porque nós já desfrutamos da verdadeira humanidade. Nós temos Cristo. É como que você já sabe como dirigir aquele carro e você, não, vai quebrar. Se você estacionar um carro de marcha automática, se você estacionar na ladeira e usar de modo errado, vai danificar a caixa de marcha. A ideia é
você vai se quebrar. E você conhece. Você vai quebrar a cara. Desfrute da verdadeira humanidade que Deus nos dá em Cristo. Sétimo, é que a santidade tem uma relação íntima com a alegria. Lembra que eu comecei falando do Salmo 2, que os ímpios pensam que a santidade é peso, que a santidade é tristeza, que é algema, que é prisão? Santificação tem relação direta com alegria. Para quem? Para o crente. Você quer ver a prova disso? Não estou falando aqui do... É óbvio que nesta vida você não vai atingir nada com perfeição. Nada. Nada. Se você atingir com perfeição, você não precisava de Cristo. Mas, quando você passa um dia que seja, olha, hoje eu consegui acordar cedo, consegui orar, consegui meditar na Escritura. Olha, passei um dia buscando santidade no meu trabalho, consegui render, e chega o fim do dia, qual é a sua sensação? É de fardo? Mesmo que seja o dia mais cansativo, é de satisfação, de alegria. E às vezes você confunde e fica com medo disso ser vaidade. O seu medo já te dá um bom sinal, que não foi por mera vaidade. Porque o ímpio faz por... O farisaísmo faz por mera vaidade, ele nem se preocupa com isso. O texto que eu trago aí é um texto de Provérbios. Eu vou ler só um trechinho que diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. O aspecto que eu destaco aí é o quanto buscar a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, traz alegria. O inverso também. Os irmãos lembram o que aconteceu com Davi quando ele pecou e escondeu os seus pecados? Ficou feliz? Como é que diz a Escritura? Sequidão de estio. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A questão é que existe uma relação estreita entre santidade e verdadeira alegria. Olhe para essa citação do Packer. Packer diz assim, James Packer é um teólogo e tem diversos livros bastante conhecidos do nosso meio reformado. Ele diz assim: a verdade é que isso aqui é um servo de Deus pecando. A verdade é que eles estão agindo de uma forma radicalmente artificial, o que representa uma profunda violência contra a sua natureza transformada. Fazendo o que pensam gostar, isso o servo de Deus às vezes se deleitando no pecado. Fazendo o que pensam gostar, eles estão, na verdade, fazendo o que o seu coração renovado, se lhe fosse dada a chance de falar, diria ser uma atitude que causa imensa tristeza, não apenas porque traz culpa e vergonha diante de Deus, mas, fundamentalmente, por ser repulsiva à mentalidade regenerada. O coração regenerado não pode amar o que se sabe que Deus abomina. Portanto, esses cristãos estão agindo contra a sua própria natureza. Veja, porque a natureza é renovada. Então, pecar é agir contra a natureza restaurada, o novo homem. Ocupando-se em atividades contra as quais a sua natureza interior se revolta. Essa atitude sempre é um mau remédio que produz tristeza, tensão e descontentamento, senão coisas piores. A ideia é exatamente essa. Fomos transformados por Deus e o pecado é agressão ao nosso gosto. Lembra de Paulo em Romanos 7? Olha, o bem que eu quero, esse eu não faço.
existe, naquele estudo que eu dei sobre o coração, tem um aspecto que eu ainda não trouxe à igreja, em tempo oportuno eu trago, é que há um conflito entre as naturezas. E por que há esse conflito entre o velho homem e o novo homem? Porque nós fomos, de fato, renovados, e o ímpio que não tem o novo homem não tem conflito. Ele não tem o conflito da velha com a nova natureza. Mas nós que temos a nova natureza, o pecado gera conflito, o pecado gera tristeza, angústia. Ao lado inverso, a vida de santidade traz alegria, satisfação, contentamento. Por que buscar santidade? Aí um dos motivos. Porque a santidade tem uma relação estreita com a verdadeira alegria. Na verdade, olhe para a Escritura e perceba que os momentos mais dramáticos do povo de Deus se deu por conta do pecado. Lembre-se, por exemplo, de um dos homens mais puros da Escritura. É óbvio que eu não estou falando de Cristo. Vocês lembram, a Escritura relata, fala assim, olha, tem 3 cidadãos na história do mundo que eram assim. Alguém lembra? Citados nessa lista, certo? Enoque, de fato, andou com Deus e Deus o tomou para si. Mas na lista fala, e Daniel. Vocês lembram como é que Daniel se trata diante de Deus quando ele lê na Escritura e se coloca e percebe o que é que ele faz? Ah, Senhor, eu sou santo, eu sou... Ele se coloca ali, Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Nós não somos nada diante de Ti. Nós precisamos perceber o quanto o pecado é danoso. E quanto mais nos aproximarmos do Senhor com santidade, mais vamos ter essa noção do quanto o pecado atinge a nossa própria natureza. Ofende a santidade de Deus e a nossa natureza regenerada. O pecado causa tristeza. É um dos ensinos que eu trago lá em casa para a Lipe, que já entende mais. E nós precisamos entender que o pecado não traz só consequências externas ruins. O pecado traz tristeza real interna. Por que traz tristeza interna? Por causa da natureza renovada. 8º aspecto. Porque nós fomos vocacionados para a vida de santidade. A eleição. Esse é um aspecto que o mundo não entende. Ele pensa que a doutrina da eleição é a doutrina do ego, de você se vangloriar. Vocês se acham os eleitos, os bonzinhos. E não é essa a ordem. E aí o texto, 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se a doutrina da eleição te faz pecar mais, tem alguma coisa errada no seu conhecimento da doutrina ou na sua própria fé. Porque a vocação que recebemos da parte de Deus, ela nos impulsiona para a vida de santidade. Você não busca santidade para ser eleito, é óbvio. Na verdade, até aquele livrinho lá do Max Weber pensa que é isso. O espírito, como é? O espírito do capitalismo. O protestante deu branco o livro clássico. Como? A ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele entende isso, entende que os crentes ficam vivendo vida de santidade, buscando santidade para provar que são eleitos. Aquele livro é de todo errado, até na sua concepção do que é predestinação, do que é a nossa eleição em Cristo.
Mas a Escritura mostra que é o inverso. A nossa eleição em Cristo ela é motor para a busca de santidade. Deus nos elegeu, nos arrancou para isso, para viver santidade. Então, se você é servo de Deus e não busca a vida de santidade, tem alguma coisa errada, ou no seu conhecimento do que é a eleição, ou na sua própria fé. 1 Tessalonicenses, não está aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto, olha aí vem, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Olha o que Paulo diz. Vocês foram eleitos, chamados, vocacionados por Deus para a santificação. Esse é um dos alvos de Deus para a vida dos seus servos, santificação. É porque somos vocacionados, é o 8º. Penúltimo, Cristo é santo. Eu gosto muito desse texto, porque é um texto que parece um tanto, assim, para tanto, qual é o espanto de Pedro, né? Esse é o texto que fala da pesca maravilhosa. E o texto vai dizer que Pedro, diante daquele momento, ele fala assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, vamos ler juntos esse texto? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Lembra que eu falei que ia puxar aquele ponto? Você está no seu trabalho e você faz diferença. As pessoas precisam olhar para você e ver diferença, para o bem ou para o mal. Seja para buscar você como referência e você ser usado por Deus, talvez na conversão de alguém. Seja para você ser perseguido de fato. Você faz diferença. E quando eu falo isso, eu me recordo de um amigo meu que dizia assim, rapaz, o que é que você acha? Você acha que se Cristo viesse hoje, num mundo tão plural, tolerante a todo tipo de religião, você acha que ele seria crucificado? E aí um colega falou assim, não, acho que não seria, não. Hoje permite tudo. Deixa eu perguntar a vocês, o que é que vocês acham? E por quê? Aí fica mais difícil, né? Mesmo jeito. Mas por quê? Esse é exatamente o aspecto. E a coisa boa que a gente está falando é o tema nosso, santificação. Jesus é Deus. Pense que Cristo era o Deus santo ali no meio deles. A gente não suporta santidade em nossa presença. Desde a infância. Quando nós temos um colega certinho, o que é que a gente geralmente faz? Não, você quer ser só o certinho, sai daqui. Criança. A gente não gosta do certinho. É a nossa natureza. E os servos de Deus, diante de um Deus santo, faziam o quê? Ai de mim, o que é que Pedro faz? Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Cristo é santo. Cristo seria crucificado por causa das coisas boas mesmo, porque ele é santo. Ninguém ia suportar alguém totalmente perfeito, mas não era só isso. Ele é aquele que é santo, ele é a santidade revelada. E o que é que isso tem a ver com a gente? Não vai dar para entrar nessa doutrina agora não, mas eu vou só citá-la.
Tem um hino que a gente canta. Com Cristo unido na morte da cruz. Com Cristo unido mais em quê? Na ressurreição. Com Cristo unido onde? Na luta o quê? Moral. Santidade. Nós estamos unidos a Cristo, irmãos. Essa doutrina não nos dá só o vislumbrar de promessas gloriosas, de por sermos ressuscitados com Cristo, termos garantia de vida, mas nos dá também responsabilidade de que, por sermos unidos a Cristo, vivermos como Cristo em santidade. Cristo se retirou de Pedro. O que é que diz o texto? Dá tempo, vamos abrir. Lucas capítulo 5. Versículos 10 e 11 é o resultado. Alguém, por favor, que abriu, pode ler. Versículos 10 e 11. Lucas 5, versículos 10 e 11. Pode ser 9 a 11, para a ideia completa. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe o que Cristo fez? Você quer que eu me retire? É pelo contrário, você vai encostar mais, agora você vai andar comigo o tempo todo. Meus irmãos, se a nossa união com Cristo não nos abre os olhos para santidade, nada mais vai te abrir. A verdade é, se Cristo não abre os nossos olhos, o que é que vai abrir? O texto é bem interessante, né? Vamos pescar e joga um lado. Não, já pesquei a noite toda. A expressão de Pedro parece de alguém arrogante, né? Não, eu já pesquei tudo. Eu entendo, Senhor. Mas o Senhor está mandando, eu vou fazer. É interessante que ali Pedro parece ter plena convicção que não ia sair nada. Não era uma conjectura de Pedro. Sabe aquela questão assim, se eu soltar, vai cair. Eu tenho certeza absoluta que vai cair. E o negócio não caiu. A ideia de Pedro, o espanto de Pedro foi perceber, olha, só quem faz isso é Deus. Só quem controla o espanto dele, por exemplo, dos discípulos. Você já parou para pensar no milagre de Cristo andando sobre o mar? Acho que o Edir Macedo já falou algumas besteiras, muitas, quer dizer, a maioria do que ele fala é besteira, mas sobre alguns milagres de Cristo, ele já falou algumas besteiras. Uma delas, ele fala do milagre da água em vinho, fala assim, como é que Jesus transforma água em vinho? Tanta gente para fazer, tantas outras coisas para fazer, e Jesus pense na audácia, né? E ele fala, eu lembro de alguma fala sobre andar sobre o mar. Mas nada a ver com o que está por trás. O que está por trás, um dos principais aspectos do andar sobre o mar tem relação sobre a visão dos judeus sobre o mar. O mar era algo que, por sobre o mar, para ficar por cima, para não afundar e ser tragado pelo mar, só o Espírito Santo de Deus pairando sobre as águas antes da criação. Porque o resto ninguém doma. Ninguém tem poder para domar o mar. Aí você vê o porquê Deus pega e ensina nesse aspecto. Vocês vão ouvir eu repetindo algumas vezes esta sequência, porque, de fato, ela é muito teológica e muito usada na Escritura, e vocês vão perceber agora. Você vai ver qual é o primeiro grande obstáculo, o primeiro grande juízo de Deus é com o quê? Com muitas águas. Qual é o primeiro grande obstáculo do povo de Deus a ser libertado do Egito? O mar. Qual é o primeiro grande obstáculo do povo de Deus para entrar na Terra Prometida? O Rio Jordão cheio.
Ó Jonas, hoje à noite vamos iniciar a exposição do livro de Jonas. Os discípulos se espantam com o quê? Com as tempestades. E quando Cristo, aquieta-te, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que está na mente deles é isso. Vá para Apocalipse, a besta emerge de onde? Do mar. Apocalipse 21. E o mar já não existe. Ali não está falando que não vai ter água no céu, não. No novo céu e nova terra. Ali tem relação com essa visão que o judeu tinha a respeito da história sobre as intempéries, sobre o indomável. Quando o Salmo fala assim, ainda que os montes se transtornem, se lance no coração dos mares, no mais profundo do mar. Porque assim, não tem jeito. Cristo andar por sobre o mar é dizer assim, Ele é Deus, Ele domina o mar. E ali no texto fala que ainda estava revolto, com tempestade. E Ele andando por cima do mar, no meio da tempestade, dizendo assim, Ele domina sobre a criação de fato. Ele é Deus. O vislumbre de Pedro é de perceber, olha, Ele é Deus, Ele domina sobre esses peixes aqui, sobre o mar. Ele é santo. Ele poderia falar, o Senhor é Deus, mas ele fala, o Senhor é santo. Porque o aspecto da santidade, ele se confunde com o aspecto de quem é Deus. Nós falamos no início que é um dos atributos que permeia todos os atributos. A santidade permeia todos os atributos de Deus. Cristo é santo. Nós somos unidos a Cristo. Necessariamente precisamos buscar a vida de santidade. Ah, mas eu não consigo. Então você não é unido a Cristo. Você não vai ver o Senhor. Porque, em último aspecto sem santidade, ninguém verá o Senhor. Santidade não é legalismo. Santidade não é motivo de vanglória. Santidade está na essência de quem é restaurado pelo Senhor em Cristo. Aí vem o texto, Hebreus 12, 14. Vamos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês lembram o que é que Cristo fala nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Eles verão a Deus. Tem relação com santidade. Ali é o padrão do cidadão dos céus. Daquele que, bem-aventurado não é feliz. Feliz. Feliz é também. Feliz é só um dos aspectos do que é ser bem-aventurado. Para vocês terem noção do como essa palavrinha é tratada, no livro dos Salmos, as bem-aventuranças citadas nos Salmos têm relação, em sua maioria, com Davi. E por que com Davi? Porque Davi aponta para Cristo. E quando Deus nos trata como bem-aventurados, Deus está nos tratando com as delícias que nós podemos desfrutar por causa de Cristo. Em todos os aspectos de alegria, de paz que excede todo o entendimento, da salvação, da santificação, todos os aspectos das bênçãos que podemos desfrutar em Cristo. Conclusões e aplicações. Primeiro, Deus é santo. São os motivos, 10 motivos por que buscar a santidade. Primeiro, porque Deus é santo. Então, aprenda mais sobre reverência diante de um Deus que é santo. Os servos de Deus, invariavelmente, agiam com muita reverência e mais. Até Satanás, diante de Deus, age com reverência. E nós, seu povo. Segundo, nós somos livres. Mas qual é o aspecto que nós destacamos? Diligência. Diligência, busca vida da santidade, diligência. E aí,
a santidade, a diligência, tem também um aspecto de disciplina. É fácil todos os dias gastar um tempo lendo a Bíblia? Invariavelmente todos os dias? É muito difícil. Agora, eu quero ver você não ter disciplina para tomar um remédio para câncer todos os dias. Certamente todos nós vamos ter. Isso deve nos chocar, eu e você. Isso tem relação com o velho homem, é materialista. O velho homem não quer morrer, não. O novo homem também não quer morrer, não. Mas o velho homem menos ainda. Nós somos apegados às coisas daqui. Mas nós precisamos aprender diligência na nossa vida de santidade. Terceiro aspecto, imagem de Deus. Somos imagem de Deus. É guerra aí, eu já citei aqui e cito de novo. Vale a pena. Assista um vídeo do John Piper sobre, o título é Faça Guerra. Põe no YouTube assim, ó, Faça Guerra, John Piper. É a ideia de que se você tem consciência que vive em campo de batalha, você vive em mais alerta. Você é imagem de Deus, você reflete imagem de Deus. Faça guerra contra o pecado. Quarto aspecto, promessas. As promessas de Deus nos dão responsabilidades. Uma delas é santidade. Aí nós usamos o texto: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Alguns aspectos aqui. Memorize as promessas de Deus. Memorize as Escrituras. É um aspecto prático. Traga à sua memória, além das promessas, as palavras que falam sobre o juízo de Deus também. Traga à sua memória os textos que falam sobre santidade. Aprenda a memorizar as Escrituras. Crie esse hábito de memorizar as Escrituras. E crie o hábito de trazê-la à memória no momento específico em que você percebe. O Espírito de Deus vai te dar discernimento para entender o momento. Exemplo simples e prático: você está sendo tentado a fazer tal coisa, lembre de textos bíblicos que falam sobre isso e busque no Senhor. Senhor, me ajuda a cumprir essa tua palavra. Exercício simples e prático. Quinto, higiene. Escovar os dentes. O pessoal diz que no mesmo dia já tinha gente já tomando banho até na academia, ficando cheiroso até na academia. Mas higiene. E aí eu botei assim, que é um trunfo para as mulheres que têm maridos bagunceiros. Você fala, santidade, meu esposo. Santidade. Não trate isso como mera atitude externa. Lembre-se da sua santidade diante de Deus. Você vive diante de Deus. Sexto, a verdadeira humanidade. A Escritura fala assim, olha, revista-se do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Revista, é a ideia de você já é novo homem. Vista a roupa do novo homem. Você vai para uma batalha e você vai com roupa social para a guerra? Ou você vai vestir, de fato, a roupa da batalha? Você veste roupa de batalha. Roupa que se camufla. Não é para crente se camuflar, não. Mas perceba que nós precisamos... que tem crente que quer viver camuflado, né? Não quer ser... Mas a ideia é de você perceber que você está em campo de batalha. Vista as armaduras do novo homem. Sétimo, santidade e alegria. Ponha isso na sua cabeça. Leia a Bíblia todo dia. Orar sem cessar. Comunhão com os irmãos. Os meios de graça, Santa Ceia. Meus irmãos, buscar santidade e obediência. Obediência aos pais. É motivo de alegria, não é peso. Submissão ao marido, que peso terrível. Santificação é alegria.
Aprenda a desfrutar da alegria da submissão. Amor sacrificial com a sua esposa é alegria. Aprenda a desfrutar da alegria que há nesta humanidade inaugurada por Cristo. Antepenúltimo, nós somos vocacionados para a santidade. Encare como um alvo perene. Você vai viver santidade. Não vai parar aqui, não. É toda a eternidade. Se você não gosta da santidade aqui, nesta vida, imagine a eternidade toda diante daquele que é santo. Você não vai gostar, não. Melhor você ir para o inferno. Quer isso? É claro que não. Irmãos, pare para pensar. Eu vou viver a eternidade com aquele que é santo e não quero santidade aqui. Tem algo errado. Jesus é santo. Nós somos imitadores de Cristo. Ponha na sua mente isso. E por fim, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ore mais, peça ao Senhor. Lança um desafio. Essa semana, 10 minutos por dia, ore a Deus pedindo santidade. 10 minutos por dia, ore a Deus pedindo santidade. Se você não tem 10 minutos para orar a Deus pedindo santidade, tem algo estranho na fé. E sabe o que é interessante? Se você não tem costume de orar diariamente, você vai perceber o seguinte. Faça o seguinte, eu vou começar a trabalhar agora. Não, antes de trabalhar eu vou orar. Você vai perceber como o seu coração, eu estou falando de algo que é inerente a nós. Como você vai pensar, rapaz, mas eu tenho que começar aquilo logo, eu tenho que terminar aquele negócio, eu preciso começar urgente. Como o nosso coração vai querer fazer as coisas como se o nosso esforço é quem desse conta do recado no fim do dia, e não é. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Inútil vos será levantar cedo e comer o pão que penosamente granjeaste. Gaste um tempinho, ganhe um tempinho em oração, por santidade, buscando ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar?